Livro de Esdras. O livro Esdras-Neemias. Apesar da distinção tradicional, tratamos os livros de Esdras e Neemias da Bíblia hebraica, Esdras-Neemias, como uma única obra. A antiga tradução grega, conhecida como a 70, une os dois sob o nome de segundo livro de Esdras. Segundo, porque a Bíblia grega contém um apócrifo primeiro livro de Esdras, o qual, na antiga Vulgata latina, se chama o terceiro livro de Esdras. Inserido depois dos livros de Esdras e Neemias, intitulados primeiro e segundo livros de Esdras, outro livro apócrifo ainda é o quarto livro de Esdras, que aparece no apêndice da Vulgata. Nossa tradução apresenta como a Nova Vulgata. O livro canônico de Esdras e Neemias, segundo a Bíblia hebraica, em negrito, no seguinte esquema, podemos observar: Esdras, Neemias foi compilado pelo fim do século IV a.C., focalizando o segundo templo. Respira o mesmo ar que as crônicas dedicadas ao culto celebrado no primeiro templo. Inicia citando o decreto da volta dos exilados, pelo qual termina o livro das crônicas. Esdras, Neemias e primeiro e segundo crônicas pertencem ao mesmo ambiente, os dos fundadores do judaísmo, depois do exílio babilônico. No cano judaico, surpreendentemente, Esdras, Neemias precede as crônicas, talvez por ter sido acolhido pela sinagoga antes. Além de seu valor como documentação histórica, evidentemente sujeita a exame crítico, Esdras, Neemias nos refere, ou seja, nos oferece a oportunidade de assistir ao nascimento do judaísmo étnico-religioso, rigorosamente segregado, pano de fundo do Novo Testamento. Vejamos a síntese de Esdras, dos livros Esdras e Neemias. Ponto A. Esdras, capítulo 1 ao capítulo 6, vai tratar da volta dos exilados, reinício do culto e reconstrução do templo, sob a liderança do príncipe Zorobabel, o sacerdote Josué e os profetas Ageu e Zacarias. B. Esdras, capítulo 7 ao capítulo 10. Esdras, reforma religiosa, mulheres estrangeiras. C. Neemias 1, de 1:7 a 4. Neemias, missão como governador, dificuldades na reconstrução da muralha de Jerusalém e na administração. D. Neemias 7:5 ao 10 e 40. Esdras, proclamação da lei na festa das tendas e compromisso do povo. E Neemias 11, capítulo 11 ao capítulo 13,
Neemias, a continuação, repovoamento de Jerusalém e Judá. Segunda missão, o sábado e as mulheres estrangeiras. Vejamos agora uma visão do conteúdo geral destes livros, Esdras e Neemias. Esdras e Neemias não constituem uma história contínua, mas apresenta diversos episódios dos fundadores do judaísmo, em dois níveis distintos. Esdras como promotor da lei, Neemias como administrador encarregado pelo rei da Pérsia de transformar Jerusalém em digna capital regional e baluarte seguro contra os egípcios no sul. O ponto A, Esdras, capítulo 1 ao capítulo 6, abrange o período de 538 a 515 a.C., com a permissão do Ciro, rei da Pérsia e vencedor do Império Babilônico. Um grupo de exilados volta a Jerusalém, onde reerguem o altar e depois também o templo, enfrentando a oposição da população local, especialmente dos samaritanos, que tentam de todas as maneiras intrigar perante a corte da Pérsia. Os judeus repatriados. Assim foi restaurado o culto ao Senhor que ficara interrompido durante o exílio, ou seja, o exílio. Duas figuras se destacam neste período: o líder religioso Josué, descendente do último sumo sacerdote anterior ao exílio, e o líder civil Zorobabel, príncipe herdeiro da dinastia davídica. Eles constituem o elo que, por cima do meio século do exílio, liga o passado à nova fase da história de Israel. O povo de Deus se organiza e recomeça sua caminhada através da história, sem rei nacional, mas alimentando a esperança da chegada do Messias. No ponto B, Esdras, capítulo 7 ao capítulo 10. Um século mais tarde, aparece Esdras, sacerdote e escriba, perito na interpretação da lei mosaica, homem de confiança do rei da Pérsia, Artaxerxes I, ou talvez Artaxerxes II, conferir supra. O rei persa o envia a Jerusalém com a missão de ensinar aos judeus repatriados a lei de Moisés e ungir a rigorosa observância da mesma, ou seja, urgir a rigorosa observância da mesma, segundo, a princípio, a lei de Deus e a lei do rei. Esdras vai e cumpre sua missão. A promulgação solene da lei é relatada em Neemias 8, porque o compilador supõe que Esdras e Neemias colaboraram na reorganização da comunidade judaica pós-exílica. No ponto C, Neemias, capítulo 1, do 1 até o capítulo 7, 4, narra a missão de Neemias. A expressão palavras de Neemias, em capítulo 1, tem o sentido hebraico de crônica de Neemias. Trata-se de memórias autobiográficas deixadas por Neemias, que fala na primeira pessoa, assim como Esdras, em Esdras 7 a 10. Ele foi copeiro-mor, igual a chefe da casa civil do rei Artaxerxes I, no ano 464 a 424. Homem de confiança, influente na corte,
em 446-445 a.C., recebeu do soberano a incumbência de reconstruir as muralhas de Jerusalém, terra de seus antepassados. Todavia, cumprida esta missão, sua permanência se prolongou muito além do tempo previsto e ele acabou sendo nomeado governador da província de Judá. Encontrou aí uma série de irregularidades e abusos de caráter religioso e social. Neemias promoveu a lei mosaica entre os judeus repatriados, lutou contra as injustiças sociais, obrigando os ricos a perdoarem as dívidas dos pobres agricultores, aos quais emprestavam dinheiro a juros abusivos para se apossarem de seus bens, reduzindo-os à escravidão. Conferir Neemias capítulo 5. E vendo a cidade de Jerusalém com déficit populacional, induziu parte da população do interior a se mudar para a capital. No ponto D, Neemias 7, 5 a 10, 40, relata o recenseamento do povo e a promulgação da lei por Esdras, com a solene liturgia da festa das tendas. Ponto E, Neemias capítulo 11 ao capítulo 13, apresenta a continuação da missão de Neemias, incluindo sua volta à Pérsia e uma segunda missão. Conferir Neemias 13, capítulo 13, versículos 6 seguintes. Assim como Esdras, ele lutou contra os casamentos de judeus com estrangeiras, a fim de salvaguardar a pureza das tradições religiosas. Urgiu o pagamento pontual dos dízimos para sustentar o serviço levítico no templo e a observância do sábado, desrespeitado principalmente pelos comerciantes. A crônica de Neemias não esconde a oposição que ele teve de enfrentar da parte de não-judeus e judeus, os Tobíades. Conferir capítulo 13, 7, também capítulo 3, 35. Agora passamos a ver os temas específicos destes livros, Esdras e Neemias. O primeiro aspecto, a reconstrução. Enquanto os livros das crônicas concentram a atenção no primeiro templo, idealizado por Davi e construído por Salomão, e no culto aí celebrado, os livros de Esdras e Neemias enfocam especialmente o segundo templo, construído depois do exílio, mas não se trata apenas do templo como mantém, ou seja, como também dos muros da cidade, pois estes garantem a Jerusalém o estatuto de capital, principal razão da oposição dos samaritanos e de outros habitantes da região. Segundo aspecto dos temas específicos, a pureza religiosa. Entre as atividades de Esdras destacam-se sua luta contra os casamentos de judeus com mulheres estrangeiras, porque punham em risco a integridade e a pureza da religião. Esdras mostrou-se duro e intransigente, exigindo a dissolução desses matrimônios, pois colocava a fidelidade às tradições religiosas acima de quaisquer outros valores. No terceiro aspecto dos temas específicos, Esdras, pai do judaísmo antigo. Isso aparece sobretudo em Neemias 8, capítulo 8 ao capítulo 9. Esdras parece ter sido quem organizou a religião do resto de Israel. Os judaítas na Palestina
e os demais israelitas na diáspora em torno da Torá, a lei, ou melhor, a instrução de Moisés, agora recolhida nos 5 rolos que conhecemos hoje, até hoje, como o Pentateuco, conferir a introdução geral. No aspecto 4 dos temas específicos, Neemias, modelo de apóstolo leigo, atuando na política, muito ativo, justiceiro, completamente despido de interesses próprios, esperando sua recompensa apenas da parte do Senhor. Era sensível aos problemas comunitários, sinceramente preocupado com a sorte dos desafortunados, severo, mas leal com seus adversários, e ao mesmo tempo profundamente religioso. Estava persuadido de que a salvação do povo dependia da fidelidade ao Senhor e à sua lei.